Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma comparação das três maiores seguradoras da nossa Bolsa de Valores, as três gigantes da nossa Bolsa de Valores, tá? Na semana passada eu trouxe um vídeo para vocês falando um pouco da Caixa Seguridade, como a Caixa Seguridade veio crescendo desde o seu IPO até os dias de hoje, tá? Lembrando que a Caixa Seguridade virou a queridinha da galera em 2025, por conta do seu crescimento robusto e seus bons pagamentos de dividendos crescentes cada vez mais, tá? E eu quero falar uma coisa para vocês. A Caixa Seguridade, ela atua principalmente no setor habitacional e residencial, tá? Então assim, com seguros de vida, seguro habitacional, seguro prestamista, a Caixa Seguridade ela vem se tornando uma grande gigante. E a pergunta que surge muito é o quê? Em qual seguradora investir? Na Caixa Seguridade, na BB Seguridade ou na Porto Seguros, tá? Então, primeiro de tudo, deixa aquele like, se inscreve, que assim o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e entrega para mais pessoas. Hoje vamos analisar os dividendos, os fundamentos e o crescimento dessas três seguradoras que vem ganhando muita força na nossa Bolsa de Valores, tá? Primeiro de tudo, eu quero trazer um panorama das empresas para vocês. E eu vou começar pela BB Seguridade, que, ao meu ver, é a seguradora que está em maior oportunidade na nossa Bolsa de Valores. Ligada ao Banco do Brasil, focada em seguros principalmente do agronegócio, previdência e capitalização, forte geração de caixa e um payout elevadíssimo. O payout da BB Seguridade estava em 95%, tá? Praticamente o payout de um fundo imobiliário. Já a Caixa Seguridade, ligada à Caixa Econômica Federal, também uma empresa estatal, ambas, a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, as duas são estatais, é a mais jovem na nossa Bolsa de Valores. O seu IPO foi feito em 2021 ali, só que o seu crescimento acelerado, e por que o crescimento é acelerado de uma seguradora? Primeiro ponto, eu quero ressaltar o quê? O setor de seguros ele é muito pouco explorado aqui no Brasil. E o segundo ponto é o quê? Que a seguradora, como que ela faz? Ela capta o dinheiro do cliente. Você contrata o seguro, você não contrata o seguro pensando hoje, vou contratar o seguro hoje, pago lá 1.000, 2.000 de seguro e vou usar amanhã. Você contrata um seguro na intenção de nunca usar, principalmente seguro habitacional, residencial. Ninguém quer que sua casa pegue fogo, seja roubada, ou que você não consiga pagar seu seguro, ou que você não consiga pagar seu financiamento. Você também coloca um seguro na sua lavoura agrícola, mas você não quer que uma praga consuma toda a sua lavoura e você perca todo o seu plantio, né? Você constrói seu seguro para caso aconteça algum evento, você também está seguro e não sair 100% no prejuízo, né? E as seguradoras, elas captam dinheiro e o que elas fazem? Elas colocam esse dinheiro fica em caixa. Em caso de alguma sinistralidade, a seguradora ela tem aquele dinheiro em caixa. Então, tanto a caixa quanto a BB Seguridade, elas deixam o dinheiro investido em taxa Selic, e a taxa Selic está em 15%, então rende muito. Principalmente nesse ano de 2025, as seguradoras meio que caíram na boca do povo, porque elas mostraram um rendimento muito alto devido à taxa Selic ser muito alta, porque elas captam dinheiro, mesmo com a taxa de juros muito alta, o pessoal comprando menos, fazendo menos seguro, mas ela ganha dos dois lados. Então ela ganha na captação de seguro e ganha nos juros altos porque o dinheiro em caixa dela fica rendendo. Já a Porto Seguro é uma outra história. A Porto Seguro é uma empresa privada. A operação da Porto Seguro é totalmente privada. E aqui vai a distinção entre as três, tá? A Caixa Seguridade ela atua principalmente no setor imobiliário. A BB Seguridade ela atua principalmente no setor agrícola, mais do agronegócio, tá? E a Porto Seguro ela atua no setor consumidor final, que é mais a parte de veículo. O forte da Porto Seguro são os seguros veiculares, consórcio. Então assim, a Porto Seguro atua mais nessa parte. A Porto Seguro ela é líder em seguros automotivos e seguro de saúde, tá? Porém, a Porto Seguro agora ela está diversificando um pouco mais o seu segmento. Então assim, ela está investindo mais na parte de bancos e consórcio. Ela está tentando fazer o quê? Ela é uma empresa privada. Dentre as três seguradoras, logicamente a Porto Seguro é a que tem mais chance de crescer, justamente por ser uma empresa privada, tá? E se tiver aquele reinvestimento na empresa e tal, tudo isso favorece, porque ela não tem um governo ali que fica brecando ela. Tipo, se ela falar assim, não, eu vou investir em banco, vou criar um banco, fazer todo um sistema interbancário. Ela consegue fazer porque ela é uma empresa privada. Já no caso da Caixa e da BB Seguridade, elas não vão conseguir porque
a maior parte dessas empresas é estatal. Falando em dividendos, geralmente a BB Seguridade ela é a campeã de dividendos, tá? Eu quero deixar aqui já uma coisa bem clara. Das 3 seguradoras, a que mais paga dividendos é a BB Seguridade e a que tem um payout mais elevado. O payout da BB Seguridade, hoje em dia, ele está em 95,60, tá? Esse é o payout da BB Seguridade. E o dividend yield dela está de 13,12% no último mês. Geralmente o PVP de uma seguradora ele é mais elevado. Se você olhar aqui, ela é uma empresa que geralmente ela está acima do seu valor patrimonial. Por que ela está acima do seu valor patrimonial? Porque, como eu falei, as seguradoras elas trabalham com muito dinheiro, então elas captam muito dinheiro no mercado das pessoas físicas. Então, quando elas captam muito dinheiro da pessoa física, acaba ficando com esse dinheiro retido em caixa. E esse dinheiro retido em caixa, ela tem que colocar ele para trabalhar. Então, isso faz com que o seu P sobre VP ele seja muito mais elevado do que o normal, tá? Na Caixa Seguridade, funciona da mesma forma, tá? Aqui no Investidor 10, o payout da Caixa Seguridade está de 81,38. Só que o payout da Caixa Seguridade estava de 93, se eu não me engano. Praticamente um payout de fundo imobiliário também, tá? Lembrando que os fundos imobiliários, eles são obrigados a pagar 95% do seu lucro em dividendos. O payout da Caixa Seguridade, ele não está atualizado aqui no site do Investidor 10, mas ele estava na última... Se você assistiu o último vídeo que eu postei, eu li o relatório da Caixa Seguridade e ele estava de 93% o payout da Caixa Seguridade. Um payout altíssimo, tá? E o dividend, só o dividend yield da Caixa Seguridade, que ele foi abaixo de 2 dígitos. Nesse ano de 2025, ele está de 8,45, tá? Tá quase 2 dígitos ali, mais um pouquinho ali, dependendo dos resultados da Caixa Seguridade daqui para o final do ano, o terceiro e o quarto tri, pode ser que esses dividendos passem de 2 dígitos, tá? E o P sobre VP também, 3,16. Não está tão acima do que ela vale, só que P sobre VP muito elevado. Já na Porto Seguro, aqui a história muda um pouco, tá, galera? Aqui na Porto Seguro, muda um pouco o negócio. Eu quero chamar sua atenção o quê? A Caixa Seguridade e a BB Seguridade, a cotação da BB Seguridade está custando 32,39, tá? Ela teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 5,58. Isso significa o quê? Que ela se desvalorizou. No começo do ano, a BB Seguridade estava custando R$ 42,77. Esse foi o preço máximo da BB Seguridade esse ano, tá? Dia 30/4 de 2025, R$ 42,77. Com essa variação negativa, ela chegou a R$ 32,39, tá? Ela tinha caído um pouquinho mais e ela voltou a subir. Por que ela voltou? Tinha caído e voltou a subir um pouquinho mais. A BB Seguridade ela é o braço de seguro do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil, ele tá na linha de frente ali nessas sanções internacionais, Lei Magnitsky e tal. Toda essa confusão política, o Banco do Brasil, ele tá na linha de frente. E essa empresa, como ela é diretamente ligada ao Banco do Brasil e ao setor do agronegócio, tem a mudança na legislação 4966. Então, assim, tudo isso vai influenciar nas empresas relacionadas ao Banco do Brasil, tá? A Caixa Seguridade, a cotação da Caixa Seguridade hoje, ela tá de 14,5 e a variação dela ela caiu 0,12, tá? O máximo que a Caixa Seguridade chegou esse ano no dia 1/5 de 2025 foi de R$ 16,03, tá, galera? Esse foi a cotação máxima da Caixa Seguridade. O que provavelmente eleva essa cotação aqui é o quê? Datacom. Proximidade a Datacom, as pessoas começam, principalmente uns dias antes, assim, elas começam a comprar muito porque está próximo da Datacom, da empresa. Já na Porto Seguro, aqui o negócio é um pouquinho diferente, tá? A cotação da Porto Seguro está em R$ 50,55. A sua variação, ou seja, ela se valorizou 56,52%. A Porto Seguro teve uma forte valorização. Então, assim, pô, Roberto, então é mais fácil investir na Porto Seguro do que na Caixa e na BB Seguridade, certo? Errado. O que é certo para você não é certo para mim, não é certo para o outro. Então, assim, eu quero te mostrar o quê? Vamos voltar aqui. Se você olhar aqui o P sobre VP da Porto Seguro, tá de 2,26 e o dividend yield de 4,69. Dividend yield ligeiramente mais baixo do que o da Caixa e do que o da BB Seguridade, tá? O preço máximo que a Porto Seguro chegou este ano foi de 56,66, tá?
Só que aqui que eu quero te mostrar um negócio. Antes de te mostrar aqui, eu quero te falar uma coisa. Uma seguradora, ela não funciona igual o banco, tá? A seguradora, ela é um braço do banco. Então, assim, ela não tem toda aquela despesa operacional de um banco. Uma seguradora não tem. Então, assim, a seguradora, ela é mais sistema, mais operação administrativa e tal. Ela não funciona exatamente igual um banco, com todo aquele sistema do banco, toda aquela operação do banco, tá? Então, assim, uma seguradora dar muito lucro é uma coisa normal. Ter uma dívida líquida, uma dívida sobre EBITDA negativa, porque ela não é necessariamente uma empresa que tem que ficar investindo em material, em pessoas, em insumos, ela necessariamente não tem. Ela capta o dinheiro, a pessoa contrata o seguro, ela capta o dinheiro, ela põe aquele dinheiro para render em caixa, certo? Passou um ano, a pessoa está segurada durante um ano. Passou um ano, se a pessoa não sofreu um acidente, a lavoura foi tudo certo, a casa não pegou fogo, não parou de pagar o financiamento, o que acontece? Expira aquele dinheiro que tá lá no caixa da empresa, ele vira lucro líquido e vai para a empresa, e daí a pessoa tem que contratar novamente o seguro. Você está entendendo? Que tipo, ela praticamente ganhou um dinheiro e não tem que reinvestir, ficar reinvestindo esse dinheiro, tá? Então assim, basicamente, para as seguradoras é mais fácil trabalhar do que uma empresa em si. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Isso aqui, ó, os indicadores da Porto Seguro. O dividend yield da Porto Seguro é mega baixo. Dividend yield abaixo de 6. Dividend yield abaixo de 6, a empresa não entra no meu campo de visão para entrar na minha carteira. Não entra. Abaixo de 6 não entra, tá? Vamos lá. O P sobre VP, ou seja, ela está acima do seu valor patrimonial. Por que as seguradoras estão acima do valor patrimonial? Porque elas captam dinheiro das pessoas e deixam em caixa para ficar rendendo. O payout da Porto Seguro é de 31,93. Opa, se a BB Seguridade tem um payout de 95, a Caixa Seguridade tem um payout de 93, por que a Porto Seguro tem um payout de 30? Tem alguma coisa errada. As dívidas, se você olhar as dívidas, tá, da seguradora, elas são negativas. Dívida líquida do patrimônio, dívida líquida sobre EBITDA, elas são negativas. Porque a empresa, ela não tem que ficar, tipo, vamos explicar mais fácil. Como fundo imobiliário. Fundo imobiliário, ele vai lá, compra um terreno, compra uma casa, compra um shopping center, compra um galpão logístico, e isso cria uma dívida para ele pagar daqui a um tempo, tipo o XPMOL. XPMOL devia 630 milhões porque tinha comprado um conglomerado de shoppings. No caso das seguradoras, não tem isso. Então, sua dívida líquida, sua dívida sobre EBITDA vai ser sempre negativa, tá? Mas o que não faz sentido nenhum é esse payout de 31%, tá? Dividend yield de 4,69% e o ROI dela, que é o retorno sobre investimento, que é o que a empresa reinveste, é de 21,54%. Aonde que está indo o resto desse dinheiro, tá? Aonde que está indo? Porque se a BB Seguridade paga tudo em dividendo, a Caixa Seguridade paga tudo em dividendo, por que o da Porto Seguro é baixo e paga pouco dividendo? Vamos dar uma olhada aqui. A Porto Seguro, ela vem investindo em bancos, a Porto Seguro, ela vem investindo em startups ligadas à mobilidade, saúde e soluções digitais. Ela está investindo mais na sua parte ali de banco digital, tá? Desenvolvendo um super app Porto que integra todos os serviços de banco e de saúde, e de seguro, de consórcio. Ela tá criando todo um ecossistema, ela tá investindo para criar todo um ecossistema da Porto Seguro, tá? E ela também tem a sua própria gestora que é responsável por captar aquele dinheiro e destinar ele para os lugares certos, tá? Renda fixa, investimento em fundos, ativos financeiros, tudo para rentabilizar o caixa, tá? Então assim, a Porto Seguro, ela meio que já está se tornando um ecossistema muito maior do que a Caixa Seguridade, do que a BB Seguridade. Essa é uma das vantagens da empresa, não ser estatal, da empresa ela ser privada, tá? Essa é uma das vantagens, porque hoje em dia
A Porto Seguro, ela tem cartões de crédito, financiamentos de veículos próprios, crédito pessoal, consignado, consórcio. Então, a Porto Seguro, ela meio que tá virando um ecossistema. O que eu quero te falar é o quê? A Porto Seguro, ela é mais diversificada no seu portfólio, tá? Ela criou todo um ecossistema, ela tem um banco digital, ela tem seu próprio financiamento, ela tem seu próprio consórcio. Então ela tem todo um ecossistema ali mais robusto do que o da Caixa e do que o da BB Seguridade. Mas tratando-se de uma seguradora, tá? Falando em dividendos, falando em rentabilidade, falando em aposentadoria, longo prazo e tal. Dentre essas três, a Porto Seguro ela acaba perdendo, porque ela entrega um dividendo muito fraco, o seu payout é muito baixo, e o acionista, ele quer que a empresa cresça, só que ele também quer ter lucro. E tudo tem que ser dosado. Não adianta a empresa pegar e ela ficar investindo durante um longo tempo e não entregar rentabilidade para o cotista. Isso faz com que a empresa ela acaba sendo mal vista pelos rentistas. Porque para e pensa comigo. Ah, Roberto, mas teve uma valorização de 56%. Se eu quiser que o meu dinheiro ele se valorize, eu vou investir ele no exterior, que daí eu já não recebo aquele dinheiro, tá? E ele fica numa moeda mais forte. Pô, deu uma crise no Brasil e tal, não sei o que, o dólar foi para R$ 10, meu dinheiro se valorizou e ainda teve a valorização da moeda forte. Quando você pensa em rentabilidade, tipo assim, em receber dividendos, você tem que olhar para empresas boas pagadoras de dividendos. E no meu caso aqui, tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade ganham de lavada da Porto Seguro, tá? No ano de 2025, a BB Seguridade pagou R$ 4,21 de dividendos, tá? Pago em duas vezes. Uma vez foi em março e a outra vez foi agora em agosto, tá? Mais precisamente no dia 26 de agosto. A Caixa Seguridade para o ano de 2025, ela vai pagar 1,26, tá? Tem dividendos para receber ainda da Caixa Seguridade, que é no dia 17/11 de 2025, tá? Então, assim, isso aqui são dividendos, tá? Não é juros sobre capital próprio. Isso é isento de imposto de renda. Aí, se você olhar na Porto Seguro, no ano de 2025, a Porto Seguro pagou 1,52 de dividendos, tá? Ah, mas pagou mais que a Caixa Seguridade. A BB Seguridade, a cotação da BB Seguridade hoje ela está em R$ 32. A cotação da Caixa Seguridade está em R$ 14. Em R$ 14, quase 10%, ou seja, 8,45% de dividendos. Da Porto Seguro está R$ 50. Então é muito baixo isso aqui. A Porto Seguro ela não é uma boa empresa pagadora de dividendos. Ela pode ser uma empresa que no futuro ela venha pagar muitos dividendos. E outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, tá? A Porto Seguro ela pagou dividendos 0,12 centavos de dividendos, tá? No dia 10/4 de 2025 e ela tem um pagamento provisionado de 0,48 que foi fechada no dia 26/6 de 2025 de JSCP, que é o juros sobre o capital próprio. Então, assim, o juros sobre capital próprio, ele tem imposto de renda retido direto na fonte. Então, assim, a Porto Seguro não paga bons dividendos, tá? Ela teve uma valorização, ok, teve uma valorização, mas ela não paga bons dividendos. E o que ela paga é juros sobre capital próprio que tem imposto de renda retido direto na fonte. Já a Caixa Seguridade e a BB Seguridade não. Então, assim, se você olhar aqui, eu não tenho Caixa Seguridade e nem Porto Seguro. Eu tenho BB Seguridade porque é a melhor empresa, é a empresa do setor de seguros que vem crescendo, mesmo com toda essa especulação de lei Magnitsky, de taxação e tudo. Mesmo com tudo isso, é uma ótima empresa que vem crescendo, vem pagando bons dividendos e vai seguir pagando bons dividendos. Por que ela vai seguir? No ano que vem, no ano de 2026, eu acho que a Porto Seguro vai pagar mais de R$ 5 de dividendos. Por que, Roberto? Vai pagar? Porque ela tem um lucro crescente e a taxa de juros, se ela começar a cair agora, a partir de amanhã, que é a super quarta, ela não vai cair de uma vez. Para a taxa Selic sair de 15 para 13, vai levar 2 anos.
2 anos. E nesse meio tempo, a Porto Seguro ela continua com o seu dinheiro rendendo em caixa, continua ganhando o seu dinheiro rendendo, continua rendendo ali 15% todo mês. Aí quando começar a baixar, vai baixando aos poucos. Então assim, a Porto Seguro o ano que vem ela tá para entregar uma rentabilidade muito boa. Eu quero chegar até 1.000 ações de Porto Seguro, porque o ano que vem eu acho que ela vai estourar em dividendos assim. E lembrando que é tudo isento de imposto de renda, tá? Então fica assim o ranking então. BB Seguridade, Caixa Seguridade e Porto Seguro, tá? Lembrando que se você quer escolher boas empresas pagadoras de dividendos para pôr na sua carteira, você tem que analisar tudo isso. Como que está a saúde da empresa, se a empresa precisa, se a empresa reinveste a quantia certa, se a empresa paga bom, se a empresa tem um bom payout, se ela paga bons dividendos, tá, galera? Bom, que eu tinha para falar para vocês era isso. Meu panorama aqui das 3 maiores seguradoras da nossa bolsa de valores, dessas 3 gigantes que são ótimas empresas, tá? Deixa aquele like, se inscreve se esse vídeo foi relevante para você, compartilha com alguém que precisa assistir esse vídeo, com alguém que está querendo pôr uma seguradora na sua carteira e até a próxima, pessoal.